Recording in progress. Fala, meus bravos, como é que vocês estão? Espero que bem. Começando o primeiro vídeo de 2026. Enfim, para quem não sabia, eu sou cabeludo. Tá? Nos outros vídeos eu tava com o cabelo preso. Mas sim, gente, eu sou cabeludo. Bom, começando aí 2026. Tivemos a boa notícia agora da renovação da Zanotti. Postei um short sobre isso e tal. Mas hoje, o tema que eu quero trazer no vídeo. É que assim, estamos aí há praticamente 3 semanas do Mundial, né? Primeiro jogo do ano, já ser o Mundial, é uma coisa assim preocupante, né? Porque é uma partida desse tamanho. Por outro lado, a gente tem tempo. O que eu diria assim, por mim, se eu mandasse alguma coisa lá no Corinthians, procurava um adversário ali para marcar um amistoso. Marca um amistoso, pega um, sei lá, um Red Bull Bragantino da vida e marca um amistoso e joga, né? Assim, para testar ideias, para testar jogadora. O Corinthians aí veio de duas contratações agora, né? A Raíssa, que veio do Bahia, e a Paola, a gringa, espero que venha para somar. Aí o lado supersticioso, né? Em 2012, antes de ir pro Mundial, a gente, né, contratou o Paulo, o Paulo Guerreiro, e foi dele o gol do título. Os dois gols do coisa masculino, né? No Mundial de 2012 foram do Paulo Guerreiro. Agora, a gente trouxe uma Paola. Então, já que o Corinthians é dessa, né? Eu brinquei com isso lá em 2022, quando o Corinthians repatriou o Paulinho no masculino e repatriou a Paulinha no feminino. Então, Paulinho que saiu agora do Corinthians, né? Enfim, voltando. Eu, por mim, assim, eu acho que ele deveria marcar um ou dois amistosos para testar contra adversários, né? Para ver isso daí. Também ainda não foi assinada, pelo menos não foi, né, postada publicamente a renovação do Lucas Piscinato. Porém, né, o Osmar Stabile já falou que vai ser ele, porque você disputar 4 campeonatos e chegar na final de todos e ser campeão em dois e ser vice em dois é uma coisa impressionante, né? Primeiramente, que, como eu disse no short que eu postei, né, recentemente falando disso, não são 4 campeonatos, são 5, tá? E no outro a gente não chegou na final, vale ressaltar isso. Então, se o nosso querido tio Paulo quiser saber um pouquinho mais, né, de como foi, recomendo que ele assista o último vídeo do canal. Vou deixar o link aqui no card, tá? Para quem ainda não viu. Eu vou deixar aqui, tá disponível já, beleza? Bom, vamos lá. Então, já que o Corinthians ainda está em fase de contratar jogadora, né, já falaram aí da possível vinda da Agostina, tá? Nem quero comentar muito, quero deixar isso mais para quando chegar. Até porque, né, você viu, veio a notícia da Caicedo, e aí agora já estão falando que a Caicedo, né, foi de Lady Gaga, né? Ela não vem mais. Então, é, sendo assim, vamos ver o que vai ser. Vamos ver o que vai ser do nosso elenco. Mas vamos lá. O que eu estive fazendo? Eu estive estudando o time do Gotham. Como que eu fiz isso? Eu peguei assisti alguns compactos de jogos mais importantes. Afinal de contas, o jogo do Mundial é extremamente importante. Então, eu fui observar como esse time se porta em jogos importantes. Fiz a anotação aqui. Vou dar uma colada aqui para trazer para vocês. Então, basicamente, o Gotham no ano passado disputou 2 campeonatos, né, que foram a CONCACAF, né, que é o torneio continental de lá, e o campeonato nacional, que eles chamam de NWSL, certo? Então, o Gotham disputou esses 2 títulos e adivinha só, foi campeão dos dois. Que coisa, não? Ou seja, vamos enfrentar o campeão de tudo lá? Sim, vamos. Isso assusta? Totalmente. Porém, né, eu comprei um jornal e trago boas notícias. Vamos lá, então. Eu trouxe aqui, né?
como que esse time foi campeão? Que assim como eu falei no último vídeo, né, o último vídeo longo aqui, às vezes o futebol é injusto. E o título acaba indo para um time que realmente assim, não joga tudo isso. Pelo que eu observei nos compactos, tá, gente? Eu assisti compactos desse time, vi algumas partidas, inclusive das finais, onde foi campeão. Duas finais, né, que ganhou de 1-0, bem parecido até o que foi na Olimpíada, né, entre Brasil e Estados Unidos. O Brasil jogou bem melhor aquela partida, mas os Estados Unidos achou um gol e foi 1-0, né? As duas finais, inclusive, foram bem parecidas com isso, mas eu, assim, peguei algumas coisas e, de verdade, é jogo para o Corinthians ganhar, tá? Não é jogo assim nem para empatar e levar para pênalti, não. É jogo para o Corinthians ganhar, tá? Então vamos lá. Primeiramente, porque a defesa desse time é uma mãe. É coisa de que, assim, todo jogo, em algum momento, tem gente tocando bola dentro da área. A goleira é dessas que sai da área, mas aí toca para trás e se atrapalha, sabe? Eu vi isso acontecer algumas vezes, né? Porém, né, apesar de se pagar muito bem no futebol lá dos Estados Unidos, pelo que eu estava vendo, o nível dos jogos não são tudo isso, não. Tá? Eu nunca tinha parado para acompanhar e tal, mas parei para olhar e, pô, realmente, assim, o nível é. Eu particularmente achei baixo. Não estou falando da seleção dos Estados Unidos, estou falando do campeonato nacional deles. Eu achei abaixo, tá? Achei abaixo do que eu considero bom. Lembrando que eu tenho uma régua bem alta, né, já que eu acompanho o Corinthians feminino desde 2019, né, assiduamente desde 2019. Tinha visto algumas coisas anteriormente, mas assiduamente desde 2019. Beleza? Então, deixa eu olhar aqui de novo a minha colinha. Então, vou tentar resumir aqui, né? No Campeonato Continental, no CONCACAF, que é o campeonato que acabou primeiro, tá? Ele acabou, né, a data aqui certinho, 24 de maio. Tá? Então, foi o primeiro semestre do ano passado, certo? E, então, assim, foi um campeonato, só para explicar, né? São dois grupos, cada grupo com 5 times, todo mundo joga contra todo mundo, e os dois primeiros classificam para a semifinal. É assim que funciona. Então, o Gotham termina em segundo no grupo. Termina em segundo. Quem termina em primeiro é justamente o Tigres. Vale ressaltar que os dois fizeram uma das melhores partidas do campeonato, foi um empate em 4-4. Um jogo esse, inclusive. E aí, na semifinal, no grupo B, né, classificaram o América, time do Chespirito. Tem gente que eu sou muito fã do Chespirito, vale ressaltar. Grande fã do Chaves, né? Enfim. Então, o América, o time do Chespirito, e o Portland Thorns dos Estados Unidos se classificaram. Então, foi os Estados Unidos e um do México, né, nos dois grupos. Ironicamente, né, o time mexicano ficou em primeiro nos dois grupos. Né? Ironicamente, para quem não acompanha, porque se for ver tudo isso que eu estou dizendo aqui sobre a Liga dos Estados Unidos não ser tudo isso, tá? Faz total sentido, beleza? E aí, chega na segunda fase, o Gotham atropelou o América. Né? O jogo foi 3-1. O América parece que acabou o gás na primeira fase. Né? E o Gotham ganha de 3-1. E o Tigre ganha de 2-0 do Portland Thorns. Como eu disse, o América acabou o gás na primeira fase, que depois tomou 3-0 do Portland Thorns e foi em quarto lugar. Mas o que interessa é que é a final. 1-0, gol da Esther Gonçalves, né, atacante espanhola, da seleção e tal, que inclusive tem ótimos números. Se você for parar para olhar os números dela nessa temporada, ela tem 30 jogos e de 30 jogos ela tem 16 gols. Eu vi falar, cacete, 16 gols na temporada, né? Sim, porém, vale ressaltar o seguinte, galera. Como e em que momento foram esses 36, esses 16 gols, né? Contra quem foram esses 16 gols? Ok? Vale ressaltar isso. Então, isso leva a gente
né, esse campeonato, né, da CONCACAF, onde ela marcou 3 gols, né? Inclusive o gol do título. O gol do título foi dela. Como que foi o gol do título? Bom, primeiro tempo, pênalti pro Gotham. Mitch First pega a bola para bater, ela bate e a goleira do Tigres defende. No rebote, a própria Perse, junto com a Esther Gonçalves e a Emily Sonnet, as três vão na bola, uma esbarra na outra e a bola vai para fora. Tiro de meta. Segundo tempo, outro pênalti. Que a gente parecia a Mariana Nani Batalha, apitando Corinthians e São Paulo, né? Vou dar pênalti até entrar. E aí, essa vez, a Esther Gonçalves pegou a bola e falou: Não, agora deixa que eu bato. Bateu e a goleira pegou de novo. Só que aí no rebote também foi só ela pro rebote e ela fez o gol. Então, assim, 1-0. Essa foi a final. E dessa maneira, o, o Gotham acaba ganhando esse título. O outro título, que foi o título da NWSL, olha, este aqui, então vamos lá, só resumindo também, são 14 times, jogam em formato de liga, o primeiro turno, os 8 primeiros se classificam para fazer quarta de final, depois semifinal e final. Né? Tudo em jogo único, beleza? Vale ressaltar. Na primeira fase, o Gotham ficou em oitavo. Né? O líder, que foi o Kansas City, ficou. Cara, é um bagulho muito louco, né? 29 pontos na frente do Gotham. Só que é aquilo, né? Primeiro pega o oitavo, segundo pega o sétimo, terceiro pega o sexto e quarto pega o quinto. Então, nesse critério, né? O Kansas City pegou o Gotham e o Gotham vence na prorrogação, porque segurou o empate no 1-1. Na prorrogação, 2-1. O Gotham se classificou para a semifinal, onde jogou contra o Orlando Pride. Esse jogo, Orlando Pride, sim, o famoso time da Marta. E, cara, o que a Marta fez na defesa do Gotham, meu Deus do céu, né? Parecia o Coringa contra o Jason Todd, com o trocadilho, né? Do Gotham. Tem referência ao Batman, né? Enfim, a Marta destruiu a defesa, só que a bola não entrava. Não entrava de jeito nenhum. Mas foi um massacre. Só o Orlando Pride jogou. O Gotham não fez nada. 96 minutos de jogo, uma falta ali perto da área. A jogadora, não sei se tentou cruzar ou tentou bater, só sei que a bola foi direto pro gol, ninguém desviou, a goleira caiu atrasada, 1-0. Gotham na final contra o Washington Spirit, que ganhou do Portland Thorns por 2-0 na outra semifinal. Né? E na final, na final, né, contra o Washington Spirit, né, também vitória por 1-0. Né? E no caso desse jogo aqui, né, da final, foi 1-0 aqui, deixa eu olhar de novo a minha na colinha. Deixa eu ver aqui. Olhar para esse jogo em específico. Foi, né, 1-0, num gol ali, numa jogada da jogadora que aí, puxar o gancho, né? Que é a jogadora que, para mim, é a jogadora que o Corinthians mais vai ter que tomar cuidado, que é a Rose Lavelle. Essa jogadora é que o Corinthians vai tomar cuidado, beleza? Neste time, a gente vai ter que estar muito atento com, eu destaquei aqui, 5 jogadoras, tá? Então vamos lá. Já mencionei a Esther Gonçalves, que é a centroavante, camisa 9. De verdade, eu não achei ela nada demais. Tá? Sendo muito sincero, posicionamento dela ruim, finalização ruim, né? Porém, em jogos menores, ela conseguiu fazer gols e no rebote de pênalti ela fez o gol do título do torneio continental.
Mas, apesar da quantidade de gols que ela faz, é sempre batendo cachorro morto. Tá? Muito raramente é contra um dos times que estão no topo. Tá? Ou seja, não acho que represente um grande perigo para o Corinthians. Sendo muito sincero. Agora, tem outras jogadoras aqui que a gente tem que prestar bastante atenção. A Esther, beleza, é uma delas, mas outra delas é a Jaden Shaw, né? Que ela é a ponta esquerda. Então, assim, ela é aquela jogadora que vai forçar a jogada pela lateral e tal. E ela tem boa finalização, ela tem boa visão de jogo. Então, Jaden Shaw é uma jogadora que a gente sim, tem que prestar atenção. Ela é boa na bola parada, cruza a bola muito bem. Então, temos que tomar cuidado com essa jogadora. Das que eu acho que representa perigo, essas duas, só que para mim representa menos. Ok? Agora vamos para jogadores assim que eu julgo ser as três mais perigosas. Bruninha, pois é, lateral direita, ex-Inter, ex-Santos, jogava no nosso rival da praia, né? Bruninha. Por quê? Ela faz ultrapassagem muito bem, ela joga muito bem ofensivamente e é a única jogadora da defesa do Gotham que presta. A única. Ela destoa demais das outras defensoras, porque ela é muito melhor. Né? Então, normalmente, as jogadas que forem ser pela lateral, vão jogar bola nela. Né? Nos últimos jogos da temporada, né, pelo que eu olhei ali, era muito assim, ela junto com esqueci o nome dela aqui, da Mid Purse. Ela e a Purse muito ali pela direita. E aí, para quem tá, né, se pergunta, você deve estar se perguntando, quem acompanhava o Corinthians, fala, mas não é o Portilho que joga nesse lado? Pelo que eu observei nos jogos do Dota, a Portilho joga pelo lado esquerdo. Tá? Então, eu vi mais ela atuando pela ponta esquerda, como ou ponta esquerda, ou às vezes até mais centralizada. No Corinthians, ela jogava muito bem ali pela direita. Mas, vamos ver. Por que a Bruninha me preocupa? Né? Porque, com muita dor no coração eu falo isso, galera. Porque uma das coisas que eu mais fui ensinado, né, é respeitar a mãe. E a mãe da Fiel, a Tamires, defensivamente falando, ela fez uma temporada abaixo, né, em 2025. Ofensivamente, ela me entrega bem, mas defensivamente foi abaixo. Então, é muito bom a gente botar alguém ali naquela região para poder segurar, né, principalmente ali a Bruninha. A Persa eu não acho que é muita preocupação, não, mas a Bruninha é importante o Corinthians colocar alguém ali para segurar ela. Beleza? A outra jogadora, claro, né, dispensa apresentações. Gabi Portilho. Se por um lado eu acho ela perigosa, por outro, assim, não é a Portilho do Corinthians, tá? Fui olhar os números dela pelo Orlando Pride, ou Orlando Pride não, gente, nossa, pelo Gotham, nossa, a gafe, né? Pelo Gotham, e assim, cara, os números dela são bem abaixo do que ela era no Corinthians. Ou melhor dizendo, né, do que ela era no Corinthians com o Arthur Elias. Ela já chegou a ficar, tipo, 12 jogos sem fazer gol. Ela teve, na temporada, 22 jogos, 3 gols e 3 assistências. Para uma jogadora como a Portilho, que no Corinthians tinha 30 jogos e tipo, 15 participações em gol, né? Ela ter 22 jogos e 6 participações em gol, né? É bem pouco. Tá? Então, realmente ali, né? Inclusive os três jogos que ela marcou, né? Um deles foi contra o Seattle Rain, né, na estreia dela. E vale ressaltar que essa equipe, né, o, o Seattle, terminou a competição. Vamos ver aqui só para falar melhor. Deixa eu olhar minha anotaçãozinha. Galera, eu prefiro ficar com essa cara de que tá colando do que, né?
Aí o Seattle Reign terminou em quinto, né, na primeira fase, sendo eliminado justamente para o Orlando Pride na fase seguinte. Então, ela já estreia ali fazendo gol, no jogo foi 1-1. Depois deu assistência contra o Angel City, contra o Portland Thorns, né, que também foi o time que classificou. Deu assistência contra o Houston Dash, que é outro time também que classificou, né? Num jogo que o Gotham perdeu, inclusive vai ressaltar. O- E depois ela marcou contra o Angel City e marcou contra o North Carolina. Né? O North Carolina, que terminou em nono lugar, né? Foi o primeiro que não classificou. Ou seja, a Portillo marcou menos gols, mas era em jogo assim mais decisivo, sabe? Então, só que aquilo, como eu falei, os números dela são os números que ela apresentou jogando com o Piscinato, não com o Arthur Elias, né? Que na época que ela estava com o Arthur Elias no comando, os números dela eram absurdos. Aí depois chega o Piscinato, aí não adianta. Quer um canal que fale bem do Piscinato, existe. Eu não vou mencionar nomes porque eu não quero arrumar treta porque eu sou novo aqui. Mas existe, tá? Quem defenda ele. E não sou eu, tá? Aqui no Universo Bravo nós somos fora Piscinato, beleza? É isso aí. Os bravos do canal Universo Bravo não compactuam com o Lucas Piscinato à frente do Corinthians, beleza? É isso. Nem eu, nem ninguém da minha equipe aqui. Minha equipe que ainda é pequenininha, mas existimos. Né? Então, olha só, o que eu falei dos números, né? Segunda anotação que eu tenho aqui, 2022 foram 14 jogos, não, desculpa, 13 gols, 13 participações em gols em 30 jogos. Né? Ou seja, praticamente assim, jogo sim, jogo não, ela participava de gol. Né? Mesma coisa em 2023, foram 15 participações em gols, né? 15 participações em gol em 32 jogos. 2024, já com o Piscinato, esse número cai para 6 gols em 30 jogos. Né? 6 participações em gol. Gol mesmo ela fez só 2, né? Mas deu 4 assistências. E né, com exceção ali, né, dos últimos anos. 2022 foi a última vez que ela teve mais gol do que assistência. 23 ela teve mais assistências que gols. Né? E 24 também, agora 25 foi 3-3. Enfim, mas ainda é a Portillo. A gente sabe o potencial que ela tem e, né, a gente sabe que é perigosa. Então vamos ter cuidado. E finalmente vamos para aquela. Espero que não esteja muito falando sentimento, porque a Portillo é uma jogadora que eu gosto, é uma das minhas favoritas, assim. Claro, claro que o rancor do gol que ela perdeu contra o Palmeiras, que depois foi fundamental, né? A gente perdeu o título do Campeonato Paulista, ainda dói, tá? Eu ainda guardo o rancor disso. Sim, claro, porque eu torço por Corinthians, não torço para jogador, eu já falei. Mas ela é uma jogadora que eu gosto muito, que me deu muitas alegrias. Né? Então, sei lá, ver ela no rival, né, no adversário, acaba dando, né, um negocinho assim. Mas tudo bem, tudo bem. E a jogadora que, na minha visão, o Corinthians mais tem que se preocupar é a Rose Lavelle. Rose Lavelle, camisa 16, ela, para mim, é o coração desse time. Ou seja, as jogadas, assim, ela é aquela jogadora que ela vai pensar o jogo. Então, ela é a meia, a jogadora de meio campo ali que mais vai distribuir jogo. Quando tem um rebote, é ela que está ali na entrada da área, tendo que fez um gol do título nacional. Numa jogada dessa de rebote, ela estava ali. Né? Inclusive, o Corinthians tem que se preocupar bastante com o rebote, porque é uma jogada que esse time faz bastante. Né? E, para mim, assim, essa jogadora, né, a Rose Lavelle, é a jogadora que a gente mais tem que se preocupar. Né? Se a gente consegue anular essa jogadora, né, assim, a gente mata ali o coração do time. Então, essa é a principal preocupação que a gente vai ter. Beleza?
Como eu falei, ver os últimos jogos, ver que o último jogo delas também foi em novembro. O time vai estar ali há um pouco mais de 2 meses sem entrar em campo. E também, né, podemos contar com essa falta de ritmo, sim. Né? Então pode ser que isso seja bom, a gente pode usar isso a nosso favor. E mas até aí também o Corinthians entrou em campo em dezembro, vai ter tido o quê? Um mês e meio, vamos colocar assim. Enquanto o Gotham vai ter 2 meses e um pouquinho mais. Então a gente já ganha ali, né, quase um mês de diferença, né, 3 semanas de diferença, de tempo longe dos gramados. Né? Por isso que eu falei, importante marcar um amistoso, ter essa prática antes de fato entrar em campo. Né? E, assim, respeitar o adversário, não tremer, bora entrar em campo né, com a cabeça erguida, porque, meu, a gente é o Corinthians. É o Corinthians. Lá em 2000, em janeiro de 2000, teve o primeiro Mundial organizado pela FIFA. Tá? Tá achando ruim? Reclama com eles. Não fui eu que inventei, tá bom? O time que fala que a opinião para campeão mundial que vale a da torcida não é o Corinthians, tá? Tem um outro que tem a pessoa da presidência, veio com essa coisa de que somos campeões mundiais porque a torcida considera. Não, o meu time é considerado campeão mundial pela instituição que organiza o Mundial, né? Mas tudo bem. Não vou entrar nisso agora. Fala Mundial é piada bem, galera. Foi mal. É, foi mal nada, foi muito bom. Mas assim, né, lá naquela ocasião, né, também a gente vinha, né, do final de temporada, foi bem comecinho de ano, time meio assim, né? Vinha do título brasileiro também. E no primeiro Mundial Masculino organizado pela FIFA, o Corinthians foi lá, buscou e foi campeão. A gente pode fazer essa história de novo agora pelo feminino. O primeiro Mundial organizado pela FIFA, nós vamos entrar em campo, vão levar a camisa do Corinthians lá para Londres, né? E tem tudo para ser uma coisa linda. Tem tudo, né, para o Corinthians voltar com essa taça. Principalmente assim, pelo primeiro jogo. Né? Então vamos jogar um jogo de cada vez. E a gente fala, tem que se preocupar com o Arsenal, o cacete, tem que começar pelo Gotham. O Arsenal vem depois. Né? Se o Arsenal for para a final, né? Também tem isso. Provavelmente vai. Né? Mas é isso. Um joguinho de cada vez, pezinho no chão, e vamos que dá para ganhar. Eu ainda estou esperando chegar a jogadora, ver como que vai ser, como que vai estar o plantel do Corinthians pro Mundial antes de fazer um vídeo aqui onde eu vou colocar minha expectativa para esse campeonato. Né? Mas, considerando as jogadoras que saíram, as duas que já chegaram e como o Corinthians costuma atuar, né, o Gotham é um adversário assim que, sabe, dá para ganhar sem, assim, sem muita dificuldade. Não acho que vai ser um jogo que a gente vai entrar e fazer 8-0. Até porque é o Piscinato, né? Faz 1-0, ele segura o jogo. Mas é um adversário que dá para ganhar, tá bom? Então, é isso, galera. Por hoje, por hoje é isso que eu queria dizer para vocês. Por hoje é sobre isso que eu gostaria de falar. Muito obrigado por assistirem aqui o canal, beleza? E um beijo para vocês. E, como diz aqui em cima, vai Corinthians. Então vou melhorar o cenário, tá, gente? Cenários provisórios dos primeiros vídeos, que daqui a um ano eu vou dar risada aqui no cenário. Né? Mas é isso, galera. Grande beijo e agora sim, vai Corinthians.